Nos ecossistemas aquáticos e nas margens de rios, os crocodilos dominam como predadores imponentes e formidáveis. No entanto, eles não estão sozinhos nesse reino feroz. Uma série de confrontos é travada entre crocodilos e outros animais perigosos, cada um revelando estratégias de sobrevivência e habilidades únicas. Vamos mergulhar na arena de batalha e explorar os épicos combates de crocodilos contra os mais temidos habitantes dos habitats aquáticos. Então, já inscreva-se para receber mais vídeos. Deixe seu like para fortalecer o canal. 1. Crocodilos versus leões. O encontro terrestre aquático. O encontro entre o rei da selva e o monstro dos rios é um dos confrontos mais épicos da natureza. Leões, conhecidos por sua força e agilidade, enfrentam crocodilos, mestres das emboscadas aquáticas. Às vezes, quando leões vêm beber água nas margens dos rios, eles se tornam presas em potencial para os crocodilos à espreita. Enquanto leões podem ser mais ágeis em terra, a vantagem do crocodilo reside em suas mandíbulas poderosas e habilidade de arrastar presas para a água. A batalha entre essas duas forças titânicas é um testemunho da diversidade dos ambientes naturais. 2. Crocodilos versus hipopótamos. Domínio aquático. Confrontado. Em um ambiente onde o tamanho e a força dominam, os crocodilos e hipopótamos competem por recursos e território. Enquanto hipopótamos podem ser herbívoros, sua natureza territorial e agressiva os torna adversários formidáveis para os crocodilos. Quando se encontram na água, esses dois gigantes da água travam batalhas intensas. Hipopótamos têm mordidas capazes de esmagar ossos e uma natureza feroz, enquanto crocodilos usam suas mandíbulas afiadas e emboscadas para caçar. A luta pelo domínio da água revela a complexidade das interações entre os principais predadores aquáticos. 3. Crocodilos versus tubarões. O confronto marinho. Em ambientes costeiros e estuarinos, os crocodilos não apenas enfrentam desafios terrestres, mas também se aventuram em águas salgadas. Os encontros entre crocodilos e tubarões são raros, mas revelam a adaptabilidade desses répteis. Enquanto crocodilos geralmente caçam peixes e pequenos animais em áreas costeiras, eles ocasionalmente enfrentam tubarões em busca de presas. Esses confrontos marinhos testemunham a habilidade dos crocodilos em se adaptar a diferentes habitats e situações. 4. Crocodilos versus grandes felinos. O limite da terra e água. Em regiões onde os habitats aquáticos se encontram com as margens, crocodilos e grandes felinos podem se cruzar. Tigres e leões, que frequentemente compartilham territórios com crocodilos, são os principais adversários nesses encontros. Às vezes, grandes felinos são atraídos pela presa potencial nas margens dos rios, onde crocodilos se escondem. Embora leões possam ser mais resistentes em terra, a agilidade e velocidade dos felinos, muitas vezes, os ajudam a evitar ataques crocodilianos. Esses confrontos ressaltam a delicada interseção entre os domínios aquático e terrestre. 5. Crocodilos versus outros crocodilianos. Lutas internas. Crocodilos também enfrentam conflitos com outros membros de sua própria família de crocodilianos, como jacarés. Essas batalhas são frequentemente uma luta por território e recursos. Crocodilos, geralmente maiores e mais fortes, muitas vezes prevalecem nesses combates. Mas a competição entre essas criaturas antigas e ferozes destaca as complexas interações entre diferentes espécies de predadores aquáticos. 6. Crocodilos versus zebras e gnus. Travessias mortais. Durante as grandes migrações na África, crocodilos se reúnem nas margens dos rios, esperando a oportunidade de caçar zebras, gnus e outros animais herbívoros que atravessam as águas. Essas travessias são momentos de risco extremo para os herbívoros, que enfrentam a ameaça das mandíbulas afiadas dos crocodilos enquanto lutam para alcançar a outra margem. Esses confrontos são um exemplo dramático de como a natureza testa a tenacidade e a adaptabilidade dos animais em busca de sobrevivência. 7. Crocodilos versus aves aquáticas. Disputas por território.
As aves aquáticas que habitam as mesmas áreas dos crocodilos frequentemente têm que competir por recursos e território. Crocodilos, enquanto se alimentam de peixes e outros animais aquáticos, podem se deparar com aves como garças. Às vezes, as aves podem ser vítimas acidentais das investidas dos crocodilos, mas em outras ocasiões, elas se unem para afugentar o predador indesejado. Esses conflitos destacam a dinâmica complexa entre diferentes espécies que compartilham o mesmo ambiente. 8. Crocodilos versus outros répteis. Lutas na hierarquia. Crocodilos, como os principais répteis predadores, muitas vezes se encontram em competição com outros répteis, como serpentes e lagartos. Embora essas lutas possam ser menos espetaculares que os confrontos com animais maiores, elas ainda são uma parte vital do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Essas batalhas na hierarquia dos répteis mostram como diferentes espécies competem por nichos e recursos específicos. 9. Crocodilos versus peixes e pequenos animais, caçando nas sombras. Crocodilos não apenas caçam presas maiores, mas também são mestres de emboscadas para animais menores, como peixes, tartarugas e roedores. Em águas rasas e margens, crocodilos esperam pacientemente antes de lançar ataques rápidos e precisos. Esses confrontos muitas vezes passam despercebidos, mas são essenciais para manter o equilíbrio do ecossistema aquático. 10. Crocodilos versus seres humanos. O perigo da coexistência. Uma das batalhas mais complexas envolvendo crocodilos é a coexistência com seres humanos. Enquanto os crocodilos têm um papel importante no ecossistema aquático, os conflitos com comunidades humanas às vezes resultam em tragédia. A competição por recursos, a urbanização e a pesca podem levar a encontros perigosos entre crocodilos e humanos. Esses confrontos destacam a necessidade de encontrar maneiras sustentáveis de compartilhar o espaço e os recursos, a violência e a sobrevivência na natureza. Os combates de crocodilos com outros animais perigosos retratam a natureza implacável do reino animal. Cada confronto é uma história de competição, estratégia e instinto de sobrevivência, destacando as complexas relações entre as diferentes espécies que habitam os ecossistemas aquáticos. Esses embates, por vezes brutais, lembram-nos da luta incessante pela vida e das maravilhas da diversidade da vida selvagem.